Mais um Legado do Rei está chegando para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A hora que bom quiser, tudo, né? A hora que quiser. Tudo, Tá na né? cama, tá almoçando, jantando. É O Legado aí. do Rei te acompanha a hora que for, né, Flavícia? Exatamente. E aquela coisa, né, Bola? Manda mesmo pro inimigo, pro amigo, Manda porque pra todo histórias do rei, gente, é sempre divertido. Vamos compartilhar com o maior número de pessoas que vocês conhecem e desconhecem, por favor, né, Bola? Aviãozinho, aciona o sininho, Sempre. deixa o seu like, o seu joinha para as histórias do Pelé se propagarem mundão afora. Quem tá com a gente hoje aqui, Flávia? Hoje o assunto é mais sério, Hoje né? é bem sério. Por isso que eu vim de moletom. É assim, tem que ter um contraponto, né? Porque se o cara vem de terno, gravata, blazer, essas coisas, ia ficar muito sério, né? Muito Você tá sério. muito sério, não, viu? eu tô de pink, né? Cuidado, Barbie, entendi. aquela coisa. Entendi. Aquela coisa minha Barbie. Eu ia falar outra coisa, mas tudo bem. Não, tá bom, né? Tá bom, né? Agora vamos falar sério. Vamos. Por favor, apresente quem está conosco hoje. Apresentarei. Você quer que eu me arrumo? Por favor, né, Gravata Bola? aqui, Vamos tá lá, bom. se ajeita. Obrigado. Olha, Bola, o Olha. nosso convidado de hoje manda super bem, tanto dentro quanto fora dos campos. Gostei já. Você sabia que em 1986 ele foi considerado o melhor goleiro do Campeonato Paulista? Ah, é? Adivinha de que time? É isso que eu já sabia. Pra ser o melhor só Isso podia é ser do treta. Palmeiras, né? Isso é treta. Se é o melhor é do Palmeiras, sempre. Mas Tô errado? Não tá. Não. É fato mesmo. Fato, é ok. fato, não tem história. O cara foi considerado Eu tenho uma o camisa melhor. dele. Tenho, eu sei. É pra poucos, né? Muito poucos. Muito. E fora dos campos, Tá ele foi presidente, está, né, no Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Martorelli. Martorelli, Eu vou tirar o muito blazer. obrigada. Você Não. começa Pode com tirar. palhaçada, eu vou tirar o blazer. É que eu vim de moletom. Eu vou botar a camiseta regata. Você fica Aí eu fico... Martorelli, obrigado por Que é ter isso? aceito o nosso convite. Obrigada, Prazerzaço. Ainda Martorelli. mais legado do rei, não tem como a gente recusar, né? Pena que a gente demorou pra vir, né? Mas enfim, É a culpa dos seus filhos. tô aqui também. Veio Tanto do na hora Gustavo certa. quanto do Guilherme. Também, sempre Veio na hora problema. certa, Eles na hora colocando certa. obstáculos e tal. Eu peguei o telefone, liguei pro Martorelli e falei, Martorelli, vamos, porque se depender dos dois, nós estamos ferrados. E a gente fala do rei, dos legados que o Pelé deixou, histórias do Edson. E um ponto importante, né, Exatamente. Flávia, é a Lei Pelé. Muitos falaram que foi boa, outros falaram que não foi, que o Pelé queria, que o Pelé não queria, o Pelé é ministro. E ninguém melhor do que você para poder vir explicar pra gente como foi, você participou de todo esse projeto. Lembrar um pouquinho isso. Né? legal, Principalmente contar como é que é, né, Martorelli? Porque tem muita gente que não tem nem ideia. E eu acho Não tem. muito interessante esclarecer isso. Até hoje não tem Até ideia. hoje. Até E que hoje. bom, então que bom a gente poder esclarecer isso, porque é muito interessante. Eu lembrei de uma situação falando do Pelé, porque eu sempre defendi como o maior do mundo, né? Incontestavelmente para mim. E quando eu estava na FIFA, pô, eu escutava lá os caras falando de Maradona, caramba, eu me invoquei uma época, eu comprei 30 daquele Pelé Eterno. Sei, o DVD. E foi distribuindo. Maradona, Pelé, tó, vê isso aqui, depois você conversa comigo. 30 eu distribuí na FIFA. Aí acabou o papo. Por causa do... Pra encerrar. Com fatos, né? De por novo, causa fatos. dele, sim. Fatos. Eu, assim, nunca falei isso pra ele, porque eu não tive oportunidade, depois que ele saiu lá do ministério, a gente promulgou a lei, eu me encontrei muito pouco com ele. Tem duas histórias interessantes, porque, deixa eu lembrar, né? Não sei se tem uma sequência, mas... Não, a sequência é que você lembrar, né, Flávia? Eu trabalhava, quando ele era ministro extraordinário dos esportes, né, a gente trabalhava para aprovação da Lei Pelé, eu ficava muito no gabinete dele e tal. E aí passou... Governo Fernando Henrique. Fernando Henrique. 1996, né? Ah, tem uma outra foto, eu vou te mostrar uma foto que a gente estava lá com o Fernando Henrique com ele. Aliás, o Fernando Henrique 96. dizia que assim, ô Martorelli, eu não posso viajar com o Pelé. E quando eu chego, ele parece o presidente do Brasil, todo mundo vai em cima dele. Justo, E né? ele me falou duas Olha o vezes. Pelé com isso. FHC lá. Mas tem uma foto nossa lá. Mas enfim, Não, você vai mandar, a gente vai pôr. E eu tava falando, bom, eu tô ficando velho, né? Você Não. esquece das coisas. Eu tava falando Você tava com ele. da FIFA. Ah, Da- ok. Então eu trabalhava com ele. E quando a gente conseguiu a promulgação da lei, que o negócio ficou bacana, teve uma parte da imprensa seguindo o discurso dos clubes dizendo que a lei tinha acabado com o futebol brasileiro, né? Aí, pô, puta sacanagem, né? Uma sacanagem. Aí eu queria falar com ele. A minha ideia era montar um seminário e explicar ponto a ponto. E eu não conseguia falar com ele.
25 assessores, né? Eu acho que 47 assessores. Um passa pro outro. Aí o Juventus foi homenageá-lo na Javari pelo gol que ele fez, que tá no DVD, inclusive, que ele dizia ser o gol mais bonito da carreira dele, né? E que a Javari se tornou o maior estádio do mundo, né? Exatamente. Toda a população de São Paulo viva estava dentro da Javari. Você encontra o cara e fala, eu tava. E nessa homenagem, o assessor dele era o mesmo que o meu, assessor de imprensa. Me convidou, falei, vai lá, pô, eu fui. Fui lá, ok. Quando ele chega, parece formigueiro, né? Aquele povo atrás dele, assim. Não deu pra falar com ele. Ele foi pro campo, fez a homenagem e aquele monte de gente. Eu não sou muito chegado a isso. Fiquei sentado no vestiário. Quando acaba a homenagem, ele vem e sai do vestiário, dá de cara comigo. Eu quero falar com você. Pô, eu falei, tá de brincadeira. Quem quer falar com você sou eu. Falei, pô, tô atrás de você. Pô, liga pra mim e tal. Vamos falar. Contei rapidinho o que eu queria fazer. Liga pra mim. Aí liga, e nada. E nada. Bom, passou o tempo, desisti. Eu, como membro da FIFA e do Sindicato Mundial, era convidado para cerimônias lá de entrega dos melhores. Bola de ouro. Aí, tô numa dessa aí, ele também tava, mas eu nem... Aí fui no banheiro. Quando eu tô indo no banheiro, quem tá saindo do banheiro? Pelé. Eu falei, deixa eu tirar uma foto com você, que vai ser a última vez que a gente vai se falar. E não deu outra. Você tá brincando? É uma das fotos que eu mandei para você. E você nunca mais encontrou com ele? Nunca mais encontrei com ele, nunca mais falei com ele. Gente, assim, que loucura. Foram pontuais. Uma pena, né? É. Uma pena, porque ele é um cara formidável, assim, muito bom papo, era muito humilde, né? Eu uso de referência para essa geração. Mais um que vem aqui e fala sobre isso. Eu uso. Pô, o cara, todo mundo, o cara foi o melhor do mundo, ele treinava pra caramba, era humilde, não tinha essa foto aí. Essa foto foi num evento da FIFA? Na FIFA. Foi lá na ópera, a ópera de Zurique, no teatro. Então, assim, o cara era referente, o cara treinava mais que todo mundo, o cara era humilde, o cara assim, conversava com todo mundo, o cara parava para conversar com você. Não, só podia ser o cara mesmo, né? Não tinha outro. Não tinha outro. E não precisava, né? E não precisava. O não precisava, não, mas ser tão aberto, ser tão de fácil acesso quando estava no local, né? Muito. O difícil era encontrar o Pelé. Falar com ele. É lógico, também. Eu entendo que ele tinha que se preservar. Né? Claro. Porque senão, como disse o Fernando Henrique, o mundo para falar com o Pelé. Então, exatamente. Né? Ele tinha que se preservar. Mas, assim, depois, foi o que você falou. Depois... Uma vez estando com ele, acabou. É um baita um cara, assim, muito... E a humildade dele nem parecia o mesmo. Não é possível. E aí, no contraponto, nós que somos da bola, né? A gente vê gente que não fez nem um milésimo dele. Assim, Por isso que o contraponto é interessante. Total. Total. Contraponto. Mas eu, de fato, fico muito feliz em poder dar esse depoimento, porque o cara, ele merecia muito mais, né, do que só o meu depoimento. Ele queria o nome dele na lei? Olha, nós nunca discutimos isso. Mas ele também nunca se opôs numa reunião de vocês, ele nunca falou... Não. Mesmo porque a gente não estava encaminhando a Lei Pelé. Ela foi... E por que fica com o nome dele? Porque ele era o ministro. O ministro. E aí... Eu tive até alguns embates com os assessores dele, porque assim, o prestígio dele precisava ser utilizado naquele momento. E ele não estava sendo utilizado. Né? Tanto é que a gente, no debate, a gente perdia para a bancada da bola. Sim. Tá, aquilo estava completamente contra. Se o Pelé não sair do gabinete, a gente perde. E foi exatamente numa declaração que eu dei na Folha de São Paulo, que caiu mal lá para os assessores. Eu falei, mas é isso mesmo. Se ele não sair do gabinete... Porque os assessores é que faziam, né, todo o trabalho. Se ele não sair do gabinete, a gente não consegue aprovar isso aí. E foi assim. Ele saiu aí. Uma saída do Pelé do gabinete, acabou, né? Acabou. Não, acabou. Mas eu não lembro dele, de escutar dele, não. Eu nunca escutei. Não, acho pouquíssimo provável, Bola, não. Porque da mesma maneira que a imprensa falava, a Lei Pelé não é boa, a Lei Pelé vai acabar com o futebol, vai jogar o futebol brasileiro na mão de empresários, também criou-se esse dilema, o Pelé não queria que a lei tivesse o nome dele, carregasse o nome dele. E agora você vem desmistificar isso, né? Que a gente muito escutou à época e, obviamente, plantado por alguém que queria gerar confusão e desviar o foco. Bola, é assim, se você pegar a discussão do futebol, a imprensa não ajuda.
A imprensa está ajudando a acabar com o O futebol. jornalista esportivo é mal informado, é preguiçoso, Totalmente, Martorelli? Totalmente. O jornalista tem uma distinção do jornalista e do torcedor. Né? Então ele é jornalista em algumas situações e é torcedor em outras. Só que como torcedor, ele vai para o microfone. Isso é um problema. Prejudicial. Isso é um problema. Porque hoje, se você conversar com um jornalista que é torcedor do Corinthians, do Santos, que está numa situação hoje infelizmente ruim, ele vai falar, não, tem que contratar o Maradona, o Pelé, o Beckenbauer, o Rivelino, e dane-se. Alguém paga a conta lá na frente. Então, mas não paga, né? Não é alguém que paga a conta. Esse acúmulo vem deteriorando o futebol brasileiro. Vem deteriorando. E todo mundo fala a mesma coisa. E eu tenho uma coisa que eu sempre usei, que é o exemplo do Eurico Miranda. Se a gente voltar no tempo, a gente pegava torcedor dos outros times e dizia assim, eu quero ter o Eurico Miranda como presidente do meu time. Eu falava, presta atenção no que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Hoje eu tenho um amigo vascaíno que, para sacanear, fala, e Eurico Miranda? Ele fica bravo. Por quê? Porque o Eurico, é lógico, na cabeça dele como torcedor, ele antecipou tudo que era dinheiro. Poderia ter. Mas daqui a pouco falta dinheiro, cara. A conta chegou agora, né? Exatamente. Não, já chegou um tempo. Não, né? agora que eu digo, Então, A conta então, chega. assim, mais recente, uns 10 anos. na cabeça do Eurico, estava fazendo uma coisa certa. Mas por quê? Porque a gente não tem ferramenta que dá uma brecada nisso. E ninguém quer essa ferramenta. O único que pede essa ferramenta sou eu. Por que saiu da lei o parágrafo, o artigo que o Ministério Público poderia fiscalizar os clubes? Foi uma negociação, não? Não tinha isso na lei. Não chegou a ter? Não tem alguma coisa disso, Guilherme? Não. Ajudaria hoje? O que ajudaria, Bola, que a gente defende há bastante tempo, é assim, você é presidente do clube, você quer contratar Deus e todo mundo? Legal. Acabou o teu mandato, o clube não conseguiu pagar, você se responsabiliza pessoalmente. Com o teu patrimônio. Falta assumir Você pega a responsabilidades Leila hoje, a dos Leila clubes. é uma grata surpresa para mim. É uma grata surpresa. Porque os palmeirenses vão me xingar, mas ela tá falando direitinho. Porque assim, ela precisa contratar mais jogador? Eu recebo mensagem no WhatsApp. Então, ela precisa contratar mais jogador? Eu acho que não. O Palmeiras tem estrutura. E ela não vai gastar o que ela não tem. Cara, Ou gastar errado, né? É esse Contratar o jogo. por contratar, né? Exatamente, esse é o jogo, pô. Que os outros não estão fazendo. Os outros continuam contratando jogadores assim, e o que é interessante, né? Eu estava falando aqui antes do programa que eu também sou psicanalista, né? Sabe como é que caracteriza uma relação tóxica? Não, eu não sei. Então, as pessoas se conhecem, isso também vale de pai para mãe e tal. As pessoas se conhecem, aquele primeiro momento é muito agradável. Só que eu quero te conquistar, então eu sou agradável no primeiro momento. Eu quero conquistar a Flávia, eu sou agradável. Só que eu não estou mostrando quem eu sou. Dali a pouco, eu já a conquistei, eu começo a tratá-la de qualquer jeito. Dela, e ela vai esperar sempre aquele primeiro momento. É a mesma coisa de pai e mãe. Pô, meu pai é um cara legal, minha mãe tem que ser legal na minha cabeça. Então, eu vou me submeter a qualquer coisa de pai e mãe, enfim, em relação... Entendi. Aí você pega, vamos pro futebol. Por que eu tô falando isso? Vamos pro futebol. O jogador saiu daqui. Bem pra caramba. 10 anos atrás. Era um puta craque. Rodou na Europa, agora tá no banco lá. Os caras estão contratando achando que ele vai fazer, que ele vai ser o mesmo. Ser o mesmo de antes. E contrata gastando, pô, muito mais do que quando ele saiu daqui. Cara, é assim, é só aplicar algumas coisas que você entende perfeitamente. Você enxerga direito. As burradas Mais que são fácil feitas. Exatamente. E Martorelli, onde começa o profissionalismo do futebol brasileiro? Conta pra gente Conta pra gente um pouco. como vem desenvolvendo a ideia da lei. Você estava colocando pra gente aqui um pouquinho antes do programa Cara, começar. Eu Como falo era, disso por né? conta para fazer uma comparação com o feminino, mas essa é uma outra história. Mas é interessante também. O profissionalismo no Brasil começa a se destacar bem no começo do século passado, né? Século XX. Século XX. Bem no começo dos anos 1900. Quando o futebol começou aqui em 1904, o Brasil já começa a se destacar. E os clubes brasileiros iam excursionar. Só que quando chegava lá fora, se você pega a história, ficavam... foi o Vasco excursionar, ficaram 3, 4 jogadores. Foi o Botafogo excursionar, ficaram 3, 4 jogadores. Os caras ficavam, porque a Itália, principalmente, já era profissional e dava salário para os caras. Tá.
Então, pô, não podemos continuar perdendo jogador. E Aí ficavam de começou a graça. pagar. Os clubes brasileiros não recebiam nada por isso. Não tinha nada, eu acho que era não tinha direto, proteção né? nenhuma. Aí começou a pagar aqui, mas começou a pagar como? Lá atrás. Estava falando do Bangu. O Bangu era uma fábrica, uma tecelagem. Os diretores do Bangu da fábrica, contratavam os jogadores para trabalhar e botavam os caras para treinar. Ia jogar e pagava salário. Assim começa o profissionalismo. Isso foi em 33. Tá. Em 41, surge o primeiro decreto que regulamenta isso. Aí vem já com a indenização, vem com o passe. Então, o passe é instituído em 1941, no começo da década de 40 no Brasil. 41, exatamente. Em 41 até 76, em 76 regulamenta a profissão de atleta de futebol. Como profissional, porque Perfeito. antes Inclusive, não o era, ministro né? era Arnaldo Prieto, ministro do Trabalho. Me veio o nome dele agora. E no artigo 11 também havia a necessidade da indenização na transferência do jogador. Se manteve o passe. Por isso que quando a gente foi trabalhar com o Pelé, foi para afastar essa possibilidade. Para que a relação fosse direta e reta. Perfeito. Direta e reta. Isso, o que havia acontecido na Europa, com a sentença Bosman, ajuda a gente a fundamentar aqui. E o jogador era escravo mesmo. Totalmente, pô. Totalmente preso, Deve né? conhecer um pouco da minha história no Palmeiras. Não, a sua sim, mas quem está assistindo a gente, se o clube, não adiantava você ter 5 anos de contrato, o clube era seu dono. Meu dono. Sim. Você só saía se o clube te vendesse. Acabou o contrato, passasse pra você- outro. isso que é duro, né? O povo entender. Acabou o contrato, você ficava preso ao clube. Preso como? Você não recebia salário. Eu ia perguntar, não recebia salário? Não recebia nada, salário. né? Nada. E nem jogava. Bora, eu tive que comprar meu passe no Palmeiras. Eu tinha 17 anos de clube. Eu cheguei no Palmeiras 17 no infantil, anos. dente de leite. Eu tive que comprar meu passe, porque a diretoria não me liberava. De jeito nenhum. Eu tinha proposta do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo e do Botafogo. O Carlos Imperial veio do Rio para me contratar. Que ele era diretor do Botafogo. Não me liberaram. Não me liberavam e não me pagavam. Aí cada vez que eu ia lá, eu me rebelava ainda mais. Aí eu era intransigente, maloqueiro, O ignorante, rebelde. O rebelde. Entendeu? Era escravo mesmo, Escravo, não tinha opção. Escravo. E esse cara aqui tinha 3 anos de idade. O Guilherme que está aqui, o Gustavo 3 e 4. Eu tinha 27 anos. E eu tinha, nesse período anterior, a Juventus de Turim queria me levar embora. Eu soube porque um torcedor, eu tinha muito boa relação com a torcida, ele veio da Itália e me trouxe o jornal. Aí eu fui questionar a diretoria, falei, você é muito novo, fica aí. Eu pedi dispensa de 2 convocações de brasileiro. Porque naquela época, o clube queria saber como é que a gente estava fisicamente, mandava telegrama. Ó, como é que tá o Bola aí? Tá bem fisicamente? Porque nós vamos convocá-lo. Aí eu pedi dispensa de 2, sem ser convocado oficialmente. Aí o Palmeiras vem, porque eu já fazia, eu era que reivindicava pelos jogadores, e me botou de castigo. Que simples loucura. Assim. E nós perdemos o título em 86, né? Em 87 ainda não estava firmado o negócio e tal. Assim. E aí na Europa aparece o movimento Bosman. Que aí é o passe livre. Movimento não, o Bosman ele enfrentou o sistema. E nós temos uma foto aí, acho, do reproduzido do sindicato, né? Que você tá com o Bosman. Fez um seminário, com eu conheci lá. Essa foto. Esse aqui é o Bosman. O Bosman é o Pelé, primeiro da Claudinho. direita. O Claudinho jogava na Ponte, foi o primeiro processo. Eu lembro do Claudinho. Primeiro processo que a gente levou para a Justiça do Trabalho. E ganhou a liberação dele. Olha. Aí eu já como sindicalista, nós começamos a trabalhar no outro sentido, né? Olha aí o Claudinho novinho. Martorelli também, né? Tava novinho ali. Pô, tinha cabelo escuro. O cabelo você continua. Então, o Bosman... E aí vocês começam a trabalhar aqui? Não, eu trouxe o Bosman para cá porque assim, o Raí era meu vice-presidente. Tá, no sindicato já. Primeiro mandato. Num domingo, eu tô em casa, me liga ele. Ô Martorelli, tô aqui. Há um movimento aqui na Europa para a gente montar um sindicato mundial, que seria capitaneado pelo Maradona. Que chama Associação, a IFP, Associação de Futebolistas Profissionais, Internacional de Futebolistas Profissionais, Maradona capitaneado. Você não quer vir aqui, vai ter uma reunião aqui em Paris, tal. Fui para Paris e lá eu conheci o Bosman. Tá. Isso foi logo depois da sentença ter saído. A sentença saiu dia 15 de dezembro de 95. Ele entrou com processo em 90. Perfeito. Saiu em 95.
Aí eu tive esse contato e falei, pô, legal, vou trazê-lo para cá para mostrar o que aconteceu lá e por que aconteceu. Perdão. E ficou uma semana comigo aqui. Eu levei na Jovem Pan, levei no Cartão Verde na época, enfim, aproveitei a semana dele e fizemos esse seminário no auditório do Estado de São Paulo, que abriu as portas para nós. E aí foi, a coisa andou, começou a andar, e era a propaganda que a gente, era um motivo para a gente conseguir fazer a nossa propaganda, e mostrar que o passe era um escândalo. Sim, era uma escravidão mesmo. E o Bosman era que puxou tudo isso, né? Ele traz isso à tona, ele reivindica, ele vai, literalmente, põe a mão na massa, vai a campo, porque ele sentiu na pele, assim como o Martorelli, aqui no Brasil, né? Essa prisão, né? Exatamente. Ele queria ser livre. Ele era belga. Belga. Ele, que aconteceu? Ele estava na França, ele queria voltar para a Bélgica. A França não pagava o que ele queria e não liberava ele para a Bélgica. Só que na Europa, como ele consegue a liberação dele? Lá tinha o tratado da livre circulação de trabalhadores. Tá, e ele foi para o tribunal da Comunidade Europeia discutir isso. Falei, se eu sou trabalhador, tem um tratado aqui, por que eu não posso trabalhar lá? E foi uma pressão, porque a FIFA e a UEFA tentaram segurar de todo jeito. E por que, Martorelli? Porque é o domínio, né? É o domínio. O que muda tanto? Ou qual era o medo que os caras tinham dessa mudança? Do clube não ter mais o direito do jogador? Cara, lembra, tem uma história, né? Não sei se é verídica, que o Matheus, o Balanço, estava dando um baita no prejuízo, ele colocou lá com o passe do Rivelino, ele igualou a contabilidade. Tá. Tem uma história, então assim, é isso. Era o domínio, era uma muleta, porque o jogador surge. Sempre foi um ativo do clube. Exatamente, surge. Agora não, agora continua assim. Só que durante um determinado período, que é o contrato. Acabou o contrato, meu irmão, tchau. Ou você renova, ou vai embora. É no máximo 5 anos. 5 anos. E aí você é obrigado a tomar uma atitude. Exatamente, ou renova, vai embora. Ou renova, vai embora. Antes, né? Porque tem aquele período de 6 meses. Você pode assinar o tal do pré-contrato. Entre os campeonatos, né? Ou, tem 2 momentos que podem acontecer isso. Não, né? aí é transferência. É transferência. As tais das janelas de transferência. Tá. Mas, assim, não muda nada. O que muda é o domínio. E a gente ficava totalmente calado. Eu era o único bocudo no time. Não, por não sabia, né? Não, mas eu já era, assim, eu discutia as coisas. Porque aquela história, desde do juvenil, do infantil, eu era o cara que... Questionador, tá certo. Tem que ter uma pessoa assim para as coisas acontecerem. Bem instruído, né? Eu botava a cara. Então, desde sempre eu botava a cara. E no profissional também eu botava a cara. Eu via as coisas lá, os caras pediam, eu ia começar com a diretoria, né? E é lógico, você se desgasta. Aí nós perdemos um título. Sim. Mas o motivo... Me colocaram de castigo. Geladeira, a cabeça foi a da bandeja. Me colocaram, sim, muito depois, né? Porque a gente perdeu o título em setembro, meu último jogo foi em abril. De 87. De 87. Quer dizer, eu fiz, tô no campeonato e outra. Pra você entender, né? E eu falo para as pessoas como era o nosso time. O brasileiro, naquela época, era dividido por chaves. Sim. Né? Em 87 que começa a Copa União, Copa União, tal. Mas até 86 era por chaves. Na nossa chave estávamos nós e São Paulo. São Paulo foi campeão brasileiro. Mas quem terminou na frente na primeira fase? Nós. Nós em primeiro, São Paulo em segundo. Então nosso time era bom pra caramba. O time do faltava ajuste. Muito bom. Mas me colocaram já na seleção dos piores do Palmeiras, já viu, Bola? Não, isso aí tá errado, Flávio. Não, tá completamente errado. Amigo nosso não pode estar na seleção dos piores. Mas eu entendo, porque assim, a gente que não sabe nada, olha e fala, perdeu um título e assim. Tem gente que é valorizada no Palmeiras que jogou muito menos que eu. Ah, sim. Muito menos em termos técnicos e em termos de quantidade também. Guardadas as devidas proporções, o teu lance na final de 86 e o lance do Barbosa na final do Mundial de 50, eles têm a mesma pegada? Você ainda é muito marcado mais por aquele lance do que por toda a tua trajetória no Palmeiras? E que foi uma puta trajetória. Sim, não, eu não sou marcado por aquele lance. Sou marcado por fazer parte de um time que perdeu um título para a Inter de Limeira. Tá. Mas o Barbosa,
que fizeram com o Barbosa, assim, é um crime, né? Com o Barbosa, Desumano. assim. Agora, também ninguém para e pensa, olha, o São Paulo, naquele ano, nem classificou para semifinais. Mas eles não olham, né? Então, Você sabe, mas assim, Mazzarelli, mas é legal um ter essa oportunidade, de porque, assim, falar, claro, exatamente, O exatamente. Internacional, ó, uma Só semifinal, olha pra um- Palmeiras e Corinthians, a outra semifinal, Santos e Inter. A Internacional ganhou do Santos na Vila. Podia ter sido o Santos para jogar com a gente, porque a Na gente ganha Vila. sempre, né? Na Vila. Não, com respeito, claro. E nós perdemos o primeiro jogo 1-0, né? E depois ganhamos o segundo 3-0. Mas é assim, cara, os times grandes ficaram para trás. Ficaram pra trás. A Internacional não era qualquer time. Não. Ah. Não, Era tanto qualquer é que time. depois os caras todos, o Tato veio pro Palmeiras, Sim. o Quinta foi pro Internacional, se eu não me engano, sim. de Porto Alegre. Juarez veio com nós Juarez. Era um Silas time. saiu, todo mundo saiu. Tinha o China, o que era Lê, o zagueiro, o Lê o Lê. foi pro São Paulo. Então, mas não era qualquer time. Só que, teoricamente, carregava uma camisa mais leve. Sim. Aí não pode ganhar. Como não pode? E outra, né? Se a gente estivesse jogando até hoje, nós não ganharíamos aquele jogo. Verdade. E o jogo do 0-0, a gente era para ter ganho também o primeiro jogo. Quarta noite. Pô, o Romualdo, Domingo à tarde. ele anula um gol do Bacharel. O Bacharel tá na frente do Bolívar e cabeceia num cruzamento lateral. Ele deu falta do Bacharel, do Wagner Bacharel. Pô. Tá vendo? A arbitragem já prejudicava o Palmeiras Já. lá em Desde- 86. E depois do Cid segurou a gente na final também. Ah, mas ele gostava, né, de segurar. O do Cid era... Meu Deus do céu, era durão, mas se E ele depois o quisesse Richard amarrar um Drago, jogo- que era presidente da Internacional, veio ser nosso diretor. Ele contou algumas coisas que eu não posso. Não vou contar aqui porque eu não tenho Lógico. prova. É. Mas ele contou lá algumas coisas que foram feitas lá para favorecer, para desfavorecer o nosso time. Mas voltamos às leis. É, que não punam o Palmeiras, Que não- né? Por favor, né? Por favor. Pode fazer, ô, Flavinha. Não, continua contando. Daí da lei do passe, como que foi a lei Pelé, Não, esses aí dois a lei momentos, vem, né? muda. Porque, assim, o que realmente muda. A lei é promulgada em 98, dia 24 Isso. de março. Deu 3 anos de carência. Ó, Os clubes se Para prepararam. se se organizarem e vocês se tudo mais. prepararam para Lógico que não. Nesse meio tempo, o Ronaldo Gaúcho vai embora pro PSG em Sai do 2000. Grêmio. É porque é tudo muito recente. Aí era uma briga, os caras pulando desse tamanho. E ele já né? saiu... Ele ganhou na justiça e foi embora. Tá. Ele foi embora. E aí, outra briga. Aí queriam mudar em Brasília de novo. Aí tô eu lá em Brasília defendendo a A manutenção, manutenção do fim do passe. Aham. E aí vai. E cada hora tem uma mexida na lei. Os contratos, nesse meio tempo, de 98 a 2001, como eles eram elaborados? Os clubes tiveram que fazer novos contratos com os atletas? Não. Os que estavam em vigor se mantiveram até 2001. Tá. E a partir de 98 eles já tinham que fazer Um contrato sem Contrato. de 5 anos. Se ultrapassasse, se fizesse contrato de 1 ano, 2000 a 2001, ainda podia manter o passe. Tá. Mas sabendo que ali em 2001 ia expirar. Ou seja, 2001 estava todo mundo livre. Tava- Todo mundo livre. exatamente. Só Não acabou o tinha contrato, mais- acabou. Acabou. Acabou o Livre, vínculo. quer dizer, se Você o contrato pode- tivesse terminado, o cara ia embora. Exato, acabou o contrato, acabou. E aí que tá. Eu sempre trouxe algumas coisas de fora do mundo corporativo para discutir com os clubes. Tem um dos meus irmãos, que tem um monte lá, um deles terminou, inclusive, a vida dele como presidente da GM Venezuela. Esse cara era diretor na GM São Caetano. Ele foi assediado pela Ford, pela Volkswagen, pela Chrysler. Ele nunca saiu. Por quê? Primeiro, porque está no ambiente dele. Segundo, porque tudo que era combinado com ele era mantido. Era Entendeu? Então, a tendência do ser humano é essa. Eu estou bem aqui, Por que eu vou sair? você. aí os caras vêm com uma discussão. Mas, pô, queria mudar calendário para que os jogadores não saíssem na mesma janela da Europa. Eu falei, mas pode mudar o que for. Vocês não pagam salário? Se o cara não tá feliz lá, Vocês não pagam salário, pô. Ó, que é acordado não acontecer. eu vou te falar de 3 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia. Tinha jogador preferindo jogar na Tailândia a jogar no Brasil. Porque lá ele ia receber. Tá recebendo. Ainda a quantidade de clubes que atrasa salário é grande aqui. Muito. Tem uma instabilidade doida. Você vê, agora, há pouco tempo atrás, o Botafogo atrasou salário. Sim, já com o João Textor. O Atlético Mineiro atrasou salário. O São Paulo tem notícia de contrato de imagem atrasado. Então, Cara, até a Você quer o quê?
A minha pergunta em relação atraso salário, da onde vem o dinheiro? Exato. Eu sei que são várias, que o dinheiro vem da televisão, vem de contratos tem assim. muita coisa. Então, por que atrasar o salário, né? Porque gasta mais do que pode. Falta da gestão, mas assim, né? Falta do hoje- planejamento, aquele que a gente estava falando. A gente está tentando implantar aqui o fair play financeiro. Né? Eu, quando fui presidente da FENAPAF, deixei alinhavado lá, mas eu saí e a coisa não andou. Porque assim, e é simples, é o que a gente faz na nossa casa. Você compra uma Ferrari por mês? Não. Você compra, Não, Flávio? não, Eu também não. não O dá. clube compra e ninguém toma. E ninguém fica responsável, E ninguém né? toma. Acaba o mandato desse Né? daí E vai que no outro comprou. mês e compra Mas o outra jogador Ferrari. também é um pouco conivente com isso, né? O cara chega num clube grande, né? Vamos falar no Atlético Mineiro, no Botafogo, que você usou como exemplo. Fala, putz, os caras não estão me pagando aqui faz 4 meses. Por que eu vou entrar na justiça? O que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, eu vou para onde? Eu vou voltar para um menor para receber menos? Então acaba... Então, não é conivência. É o mercado. O mercado tá ruinzinho. Porque assim, você falou, vou sair daqui e vou para onde? Quem vai me pagar o que eles se comprometeram a me pagar aqui? Eu vou para onde? Quer dizer, para não receber lá, continuo com a expectativa de receber aqui. Pega o caso do Scarpa com o Fluminense. Sim, quando vem para o Palmeiras. Essa é uma questão, inclusive, de direito, que a gente fala, existe uma obrigatoriedade, né, de prazo determinado para esse contrato, de até 5 anos, mas prazo determinado. Aí o Scarpa está lá no Fluminense sem receber salário. O Fluminense devia quase R$1 milhão pro menino. E aí acabou um contrato, ele tem que assinar outro. Não apareceu nenhuma oportunidade, ele assinou outro. Aí apareceu o Palmeiras. Aparece o Palmeiras, ele quer romper o contrato. Ele entra na justiça, o que fala a juíza? Não, se você assinou um outro contrato, Até porque tem que- você... perdão tácito, você não precisa Você não- dessa. É. Mas continua devendo, cara. E existe uma obrigatoriedade de contratos por prazo determinado. Se fosse uma coisa ainda extensiva, ainda vai, que não aplica. Isso aplica para a empresa, não aplica para trabalhador. Para o trabalhador. Mas inverteu o conceito, segurou o moleque lá. O moleque ainda teve que dar dinheiro pro Fluminense para vir pro Para poder Palmeiras. sair. Foi, E tem gente que acha isso voltou. normal. Tem gente que acha isso normal, cara. É normal, né? Porque é o meu time, é louco isso. É a paixão, né? Você passa... E eu provoco as pessoas quando faz isso. Ah, você acha normal? Vem trabalhar para mim, então. Isso. Nessa mesma condição. Até agora ninguém vem. Ninguém. Eu já desafiei ministro do Várias trabalho. pessoas. Meu, vem trabalhar para mim. Acha normal? Trabalha para mim. É porque fácil, não né? vê, É. não quer ver o futebol como um negócio de fato, né? Que é essa coisa do torcedor, é mais paixão, é amor. E não como isso é um negócio, é um trabalho. Trabalho. Isso Tem muita precisa gente ser envolvida. regulamentado, tem muita gente envolvida, né? E tem que ser respeitado. Eu gosto de estudar, né? Então tem um cara, um autor espanhol, Alonso Oleia, que ele fez uma análise dos contratos especiais na Espanha, em 1967. E ele escreve lá uma frase, mas que termina assim: o jogador de futebol, ele não trabalha, ele joga. Quer dizer, perdão, ele não joga. O jogador, o aficionado, o amador, esse Joga. ele não trabalha. O jogador profissional, ele não joga, ele trabalha. E é É verdade. verdade. É isso. Não tem como, né? É assim, as pessoas não entendem. Uma coisa, vamos bater bola hoje? Vamos. Qual é o nosso compromisso? Nenhum. Zero. É zero. Chutar a bola pra cima. Tá. Agora, quem trabalha e a pressão, ainda mais hoje com a internet, a pressão que esses meninos sofrem. E tem uma coisa também, eu gosto daquele doido tal de Schopenhauer, ele é um filósofo, Schopenhauer, aham. que ele dizia Eu assim, adoro filósofo. a alegria no rebanho é quando o lobo come a ovelha do lado. Ou seja, cara, se eu tô vivo, você que se lasque. Meu direito tá aqui, meu direito eu quero. Tá preservado. Você o que seu. se dane. Sabe? E é assim, tudo funciona assim. E eu falo, sexta-feira fui fazer uma palestra na OAB ali de Nossa Senhora do Ó, e trato isso, a questão da paixão. Paixão é o torcedor. É cega, né? E onde estão esses torcedores? No judiciário, no executivo, na imprensa, em todo lugar. Todo lugar. Você vai discutir com os caras, assim, é isso mesmo. É engraçado. O cara fala, não. E tem um artigo do Luiz Fernando Veríssimo, também muito bacana, que ele escreveu lá o Time dos Sonhos. Ele vai juntando os artigos dele. Tem um artigo que ele fala sobre infantilidade. Então ele começa, é muito legal o futebol, porque remete a gente à nossa infância, parará, e começa a discorrer. Aí ele faz um desvio, fala, mas o futebol hoje não está legal, hein? Futebol, a gente precisa ver como é que está o futebol, né? Porque
pô, tem muita mutreta aí, taraná, enfim, tem muito lavagem de dinheiro. Eu sou muito favorável que se faça uma rigorosa fiscalização e controle no futebol. Menos no Internacional e no Botafogo. Sensacional. Eu uso isso nas minhas palestras. Exatamente. Eu uso isso, cara. É isso mesmo. É sobre isso, né? Pô, regula todo ano, mas no meu não. Botafogo e o Inter não. E é exatamente com esse ambiente que a gente lida. E a dificuldade de a gente organizar. Aí pega um outro ponto. O atleta que acha que vai virar Neymar. E tem chance? Tem. 1 em 1 milhão? Mas tem. Sabe a história do Gerson Caçapa? Não. Você como palmeirense. O Gerson, eu voltei do Náutico, estou lá encostado, discutindo, brigando com a diretoria. Relação de dispensa. O Gerson estava na relação. O Gerson Caçapa. Aí passa mais um pouco de tempo, não conseguiu contratar, bota o Gerson para concluir coletivo. Daqui a pouco, faz um contratinho de 3 meses com o Gerson. Porque, né? Vai ter que usar. Começou a contundir, bota o Gerson, vai concentrar. Palmeiras e Bragantino no Pacaembu, aquele jogo que perdeu 3-0, eu tava lá. O pessoal do Bali veio para ver Edu jogar. Quem foi embora pro Bali? O Gerson O Caçapa. Gerson. Quer dizer, em 3 meses de dispensado a ser contratado no Bali. E ele voltou pro Bali, agora ele tá nas categorias de base do Bali, o Nego. Então, assim, tem a possibilidade de virar Neymar, 1 em 1 milhão? Tem. Sim, o futebol proporciona isso, é muito rápido. Exato, né? E todo mundo se submete a isso. É duro. O Pelé tinha essa percepção? Nunca falamos a respeito. Nunca falamos. Mas essa coisa de virar, e aí como é que a gente organiza? Como é que a gente representa quem não quer ser representado? É difícil, né? Nós falamos aqui de futebol feminino rapidamente, né? Claro, é importante. É super importante. Tá no teu guarda-chuva do sindicato também? Então, deixa eu explicar. 2013, eu juntei, já estava com um problema, juntei os times do futebol feminino. Peguei as reivindicações e fui conversar com o Reinaldo. Presidente da Federação Paulista. Começa a organizar e o futebol feminino de São Paulo é mais organizado. Tanto é que agora, na semifinal do Brasileiro, estão os 4 de São Paulo. Sim. Né? São Corinthians campeão, enfim. Legal. Aí vem as meninas. Ó, a lei diz que obrigatoriamente o futebol tem que ter um contrato formal, né? Que diz lá contrato de trabalho formalizado para ir a registro na CBF. Elas não têm. Elas não tinham. É bom, então a gente precisa organizar. Elas pediram para mim assim, ó, não mexe nisso, porque os clubes ameaçam a fechar o futebol feminino. Se eles tiverem mais essa despesa, eles fecham. Aí vem... Loucura. 2013. Aí começa, aí vem a obrigatoriedade da FIFA. FIFA, Conmebol. Os times que disputam qualquer competição aqui no continente tem que ter. Então começou a organizar. Mas se você voltar um pouquinho no tempo, o Corinthians era Audax Corinthians. Uhum. O Palmeiras era terceirizado também. Sim, Vinhedo, São Valinhos, Paulo né? era terceirizado. Só o Santos, que com o Laor lá atrás, organizou. E o Bragantino que surge agora também é a Ferroviária. A Ferroviária. Mas se você fizer um pente fino, a obrigatoriedade da lei de contrato formal não é cumprido. Não é cumprido. E aí o sindicato não tem como defender. Não, porque se defender e os clubes fecharem... Aí a culpa é do sindicato. Exatamente. A culpa é do sindicato. Elas querem... Não, deixa assim. Elas preferem ficar assim. Tá errado, gente. Tem que fazer a coisa certa. E não tem o que proteja. Não. Quer dizer, a ferramenta existe, mas... Seria a CBF pôr a mão nessa ferida. Escuta, se não tiver contrato, não joga. Acaba tudo. Exatamente. Não joga. Pior que tem metade. Se você pegar o brasileiro, estendendo de São Paulo, talvez o Flamengo esteja regularizado agora. Grêmio, Inter, Cruzeiro e Atlético. Não sei se tem muito mais que isso. Entendeu? Então, assim, se a CBF tem que botar a mão, ela não vai jogar. Revolução dentro. Ou regulariza. E aí querem equiparar. E aí eu digo também uma coisa. Não tem como, futebol masculino, como eu disse aqui, profissionalizou em 33. Até agora a gente não consegue fazer com que os caras recebam o salário em dia, pô. Imagina. Há 90 anos. Como é que feminino, né? Em 3 décadas não vai... Não, nem 3 décadas, né?
Porque, na verdade, o feminino começou agora, tem 10 anos aí. profissional, De verdade, 10 de verdade, anos, começou há 10 anos. Que antigamente até Cléo Brandão jogava bola. Pois é. Em São Paulo, contratava Porque um modelo. Se for pegar assim, então, antes de 33, o futebol masculino começou em 904, 1904. Então, cara, E outra, né? É aquela coisa de recursos, geração de recurso. Não vai você equiparar salário filha, jura por Deus, que é assim, tem que equiparar Não salário. é goela abaixo. Não é, cara. Precisa É gradativo. organizar, trazer o povo, interesse. Hoje, interesse de mídia, interesse das empresas. Né? Tem que dar uma outra pegada nisso. Ficar naquela, vai. Aí, Estados Unidos, as meninas foram para a justiça para equiparação de salário. Equiparou em percentual. Equiparou em percentual. De arrecadação, receita e... Então você vai, ok. Mas agora você pega o Mundial, o Mundial masculino no Catar, arrecadação da FIFA, 40 bi. Mundial feminino, não chegou a 4 bi. Nem 10% do que foi arrecadado no masculino. É assim. Então, peraí, vamos lá, vamos trabalhar, mas vamos trabalhar com o pé no chão. Não vem com esse negócio goela abaixo. Tem que equiparar, meu. Não vai equiparar. É assim, né? Não vai equiparar. Porque você não tem dinheiro para equiparar. Não tem receita. Tem, pra... exatamente. Receita para isso. Se você pegar, eu discuti isso muito na FIFPRA, no Sindicato Mundial. Se você pegar o futebol feminino, que funciona porque no país funciona tudo, que é o caso de França, Alemanha, Suécia, né? Ou onde o masculino é fraco. Suécia, os caras ligam para casa das pessoas, você não tem nenhum problema aí mesmo? É Exatamente. sério? Também. Não tem? Vamos arrumar algum. Conhece alguém que tenha? Exato. E aí a coisa roda em tudo, né? Roda em tudo. Em tudo, não é só o futebol exatamente. feminino, é diferente. Então, é diferente você olhar para isso. Mas funciona. Funciona porque lá tudo funciona. Querem que funcione. Não tem jeito. Lá tudo funciona. Agora você vem para cá, as coisas funcionam mais ou menos. Aqui na América do Sul. A gente sabe como funciona. Então, eu fui presidente do Braço Americano, eu rodava tudo isso aí. Eu sei como é que são as coisas. Eu ajudei a reativar e montar um monte de sindicato aí. América Central, então, que é diferente, é outro mundo. No Brasil, a gente já tem quantos mundos dentro do Brasil? Dentro do Brasil, né? Vários. Sistema complexo, né? Quantos? Então... Se você pudesse mudar alguma coisa na lei, hoje... Responsabilidade pessoal do dirigente. É o principal ponto. Principal. Muda tudo. Muda tudo. O que acontece na sua vida, na minha, e na minha como presidente do sindicato, que eu sou responsável por qualquer burrada que der lá, Tá. eu Dentro tenho do que ficar seu em cima. CNPJ, seu CNP. Eu tenho lá o contador e o auditor. Nada a gente faz sem o ok dos dois. Nada. Tem que ter um responsável, não peraí. adianta. Né? Aí vem o auditor, na pressão de contas na Assembleia, ele mostra, o sindicato está saudável, para cada real devido tem R$1,6 para pagar a dívida. Saudável. Os clubes têm menos 5,1. Tem que responder. Ninguém é culpado ali. Mas vai empurrando, Eu fui né? auditado 2 vezes pela Receita, porque a gente faz o repasse do direito de arena. Tá lá, cara. Tá lá, tá tudo lá, tá tudo... O direito de arena é um ganho que começou aqui em São Paulo, né? Do sindicato. E a gente tem uma foto da primeira reunião do sindicato, que tem o Pelé, o Garrincha, é isso? Não, essa era um dos jogos que fazia para... Era jogo do sindicato. O sindicato de quando é, Martorelli? 47. 23 de julho de 47. Juca Chaves, Caxambu. Caxambu foi o nosso primeiro presidente, o cara que me ensinou muito. Foi goleiro do Palmeiras de São Paulo. É o que está atrás do Juca Chaves. Da Portuguesa. Não, esse aqui. De do paletó, Pelé. do lado do Pelé. Paletó e gravata, me ensinou muito. Aquele que está atrás era o Silva, preparador físico. Ele foi meu preparador físico no futsal do Palmeiras. Que legal. Silva É o Mário jogou... Américo ali, não? Mário Américo, sim. Foto histórica. E tinham vários jogos, como é que eram esses jogos? Tem uma foto aí do esses- Pelé com o Garrincha jogando, eu acho. Eles faziam jogos beneficentes para poder manter o sindicato, né? Aí. Para gerar algum... Aí, ó. Esse jogo parece ser Maracanã, não? Maracanã. Então, é Sindicatos de Atletas Paulistas. E o outro, FCF, Era a federação. Federação. Federação Carioca de Futebol. Carioca de futebol. Só que esse jogo foi 63. Olha os dois novinhos. E essa camisa eu mandei reproduzir também. Preciso mandar para vocês depois. Ela é preta e branca e vermelha? É. Que legal. É. Tem histórias do Pelé no sindicato? Alguém contou pra você? Não, então, Ele ajudava nesse sentido. Teve em ato grande, né, Bola?
Porque assim, a categoria, na verdade, eu também, se fosse ver, eu também não poderia ter pego o sindicato. Aham. Porque eu jogava, não dava tempo. Eu Você demorei pega o sindicato jogando ainda, em 93. Jogando. Então, o pessoal que passava lá, era para constar. Né? Então, ficou muito tempo, de 70 até 93, aí uns 20 anos, só o pessoal passando para constar. É. Só para existir. Para existir, para dizer, assinar alguma coisa, mas as coisas não andavam, não tinha. Não tinha de ação mesmo, não tinha, né? não tinha o confronto, né? Eu comecei a confrontar. Ou seja, as coisas. vocês não incomodavam ninguém. A partir do momento que você pega e estrutura, Tanto é que fui obrigado a parar de jogar, né? ninguém mais queria te contratar. Tinha ordem expressa para não me contratar. Eu soube disso. O Tata foi meu treinador do Muricy. Fui meu treinador no Paysandu. Eu continuei jogando, ele ligou para mim no domingo, falou, ó, tô acertando com um time aí, São Paulo, você vai lá, que tá contratado. Aí ele não ligava, eu fui lá, né? Ele falou, te ligo, isso foi um domingo, na quarta-feira eu te ligo, eu vou chegar, ele tá vindo de Belém, você tá contratado. Aí não ligou, então eu peguei o carro, fui lá, não era muito longe aqui, não. E era um time que, na época, legal, falou, ó, vamos falar com o presidente. Ele falou assim, ó, ordem expressa, não pode, ninguém pode contratar. Foi aí que eu comecei a desviar, aí fui fazer, tinha feito administração, fui fazer direito, fiz minha carreira no direito, enfim. Mas você vê, Flávia, ele para de jogar, aí ele vem para o sindicato, reorganiza o sindicato, profissionaliza o sindicato, começa a ajudar os jogadores e tem êxito, tem sucesso nisso, que o sindicato está em pé até hoje. E muita gente fala, o Martorelli não sai do sindicato. Quantas vezes você já colocou o cargo à disposição? Não, muitas. Só que ninguém quer pegar a bucha, né? Então, agora até tinha gente querendo, mas não tem problema. Escreve a chapa e vem concorrer comigo na eleição. Tem eleição agora, começo do ano que vem. Vem, não tem problema nenhum. Mas agora nunca apareceu. E aliás, muito pelo contrário. Se eu não mantivesse o sindicato com meu dinheiro muitas vezes, o sindicato teria fechado. Claro. Essa coisa do direito de arena, como é que vocês conquistam? Até para explicar para quem está em casa. A gente conquista o seguinte, o que é o direito de arena? É diferente do direito de imagem. Sim. Direito de arena é uma participação que o atleta tem pelos jogos transmitidos, pela transmissão. Seja ela em qualquer mídia hoje. Agora a gente está começando a discutir as outras plataformas aí, as mídias. Mas por enquanto São Paulo paga. São Paulo paga. Mas a gente não sabe como vai ficar, enfim. Tá. Mas por enquanto era só a TV. Só TV. Só TV. Eu jogava, havia uma previsão de pagamento na Lei de Direitos Autorais de 73. Perfeito. Tá? Então no Palmeiras, às vezes, vinha lá o seu Rui, o seu Oscar. Eu lembro do seu Rui. Ó, tem um dinheiro lá para vocês e tal. Aí a gente ia ver, era o direito de arena. A gente pegava esse dinheiro, botava na caixinha e dividia para todo mundo. Ok. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Nós paramos, eu parei de jogar, comecei a fazer né? Peguei, estudei, vi que tinha na lei e comecei a fazer uma pesquisa entre os jogadores. Recebe? Não recebe. O Palmeiras era o que pagava de vez em quando. Legal. Aí surgiu dentro do pessoal, no grupo que fazia a negociação com a televisão, uma dissidência, uma briga. E aí um deles veio me trazer o contrato. Está aqui o contrato. Só que os advogados são os meus. Mas tá bom. E nós entramos com ação. No Rio de Janeiro, juntamos os sindicatos que existiam na época, que eram São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Entramos com ação no Rio, uma ação ordinária de cobrança ainda. Que é totalmente, hoje, tudo errado, né? Hoje é direito do trabalho, enfim. Nós entramos contra os clubes, as federações, Clube dos 13 e CBF. Legal. Eles tinham uma estratégia, começaram a fazer, o que a gente chama de direito, começaram a gravar a possibilidade de qualquer decisão favorável, né? Então o juiz ia julgando um por um. E nesse meio tempo a gente pediu o bloqueio de um valor, nesse meio tempo não, entrou com ação de cobrança ordinária e a tutela antecipada para bloquear o valor. Perfeito. Quando o último agravo foi julgado, que foi da Portuguesa, eu lembro bem, o juiz deu o bloqueio. Aí nós começamos a fazer um acordo. A lei falava em 20%. Os clubes tinham uma tese, seguinte, ok, 20%, mas
o valor que a gente recebe da televisão, uma sexta parte é por conta da nossa marca. Uma outra sexta parte é por conta disso. Picotando. Uma sexta parte é a exibição. Então, 20% em cima da exibição é 3,6%. Então, nós vamos te pagar isso. 3,6%. Não faço acordo assim. Foi 1 ano e meio. Quando chegou em 5%, e aí eu falei, seguinte, então 5% vai valer como um valor adiantado. Os outros 15% ficam em aberto. Nós fechamos o acordo. Tá. Né? E aí passou. Depois é que entrou na lei Pelé, entrou no esporte, enfim. Aí que a gente traz para a regulamentação esportiva, porque estava lá. Mas isso foi uma coisa tua, do Sindicato de São Paulo. E de carregar para a lei Pelé também. Exatamente. São Paulo com Rio. Mas tá vendo? Interessante isso, porque E o dinheiro ficava onde? Parava no clube? Parava. Ou o clube não recebia? Não, recebia e... Recebia e parava lá. E morria. E aí, a gente passou a receber e pagar os jogadores. Direito de imagem, videogame e figurinha. Figurinha nós que regulamentamos também. Isso faz parte de produtos e marcas, né? Nós regularizamos com a Panini. Lá atrás também. A Panini veio, ela queria, né? Porque tem uma bagunça. Ela pegou os direitos da Abril. Vem a Panini, que é italiana, queria regularizar, nos chamou e a gente fez esse meio campo, os caras passaram a receber. Mas aí direto com o jogador, não passava mais nada para o clube. É pelo clube, né? Aí, faz a negociação com o clube lá faz o acerto, ok, posso usar a imagem do clube. E vai para os atletas. Jogador. A gente que fez tudo isso aí. E até foi uma experiência legal, viu, Flávia, que o Martorelli me proporcionou. Você virou figurinha? Não, quase. Bom, eu e o Gustavo, o filho mais velho dele, a gente quase saiu no álbum da Copa de 2010, se eu não me engano. A gente que fez todo esse trabalho da captação com os atletas, de conversar com eles, oferecer o valor que a Panini estava ofertando. Foi muito legal, um trabalho bem bacana. E hoje... o álbum da Copa ainda é uma febre, mas a gente vê aqui na América do Sul, principalmente, né, os videogames, tanto a Konami quanto a EA, com problema com os jogadores por causa do direito de imagem. Eles têm um clube, mas não tem um jogador, né? Problema com a gente, a EA é com a gente. Nós que ajuizamos a ação. Explica pra gente, Martorelli, porque eles pagavam pro clube e não pagavam o jogador, não, é isso? Isso é uma briga pessoal minha com o ex-secretário da FIFPro. Por quê? Porque é o seguinte, a FIFPro, ela vive de negociação das imagens dos jogadores com a Konami e com a Electronic Arts. Ok. E quando a gente adere à FIFPro em 2001, veio a história e falou, nós não temos o direito, porque a maioria dos sindicatos tem o direito de imagem dos jogadores, negociado em convenção coletiva. Nós não tínhamos. Ok. Passado um tempo, uns advogados aqui entraram com ação. E eu era vice-presidente. E eu tentando fazer meio campo. E aí chegou um determinado momento lá que o secretário-geral estava achando que eu estava favorecendo os caras aqui e tal. Foi também um dos motivos de desligamento meu lá. Aí eu saí de lá, vim para cá e entrei com ação. Estão se virando agora para segurar a ação aí. A favor dos jogadores, claro. Sim. Entrei com ação e tem uma discussão técnica agora se tem prescrição nesse tipo de produto ou não. Até essa ação não tinha, aí começou a ter. Mas é interessante, tem que trazer esses pontos. Com certeza. Mas começou a ter porque contrataram um determinado escritório aí e tal. Entendi. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas acho que em Brasília não vai ter, não. E agora eu devo voltar para a Federação Nacional também, eu renegocio lá na Holanda, enfim, e tudo volta Resolve. Calmo. Mas assim, é cutucar a onça com vara curta, né? Por favor. Eu ia perguntar, na venda dos ingressos, os jogadores recebem alguma coisa também? Não, é tudo para o clube, né? É do clube. O jogador, assim, são várias... Vou voltar naquela coisa dos mundos, né? São vários mundos nesse mundo. Então você tem atletas com salário muito alto que recebem, tem atleta que está jogando pela visibilidade, não tem salário. Então, os clubes que arrecadam bastante, eles também gastam bastante. Né? Sim. Folha salarial
desses clubes grandes aí, Flamengo, Palmeiras, está acima de 20 milhões mês. Né? Então, eles arrecadam bastante e gastam bastante, que é aquela coisa de... Até que suporte o gasto, está tudo bem. O problema é comprometer o que não arrecada. Tem que ter saúde financeira. O problema é prometer o que não arrecada. Aí vira uma confusão. Então tem um outro lado lá que a gente está sempre de olho lá, né, do meio para baixo da tabela, vamos dizer assim, dos jogadores que têm dificuldade em receber, que não tem competição o ano todo, enfim. Agora uma pergunta para o psicanalista. Por que esse valor tão absurdo? Olha, eu sei, eu sou filha de jogador de futebol, mas eu acho... eu sempre discuti, e eu vou te falar, isso foi um ponto com meu pai também. Ele também achava o porquê de tanto... O Pelé achava o ingresso caro, Flávia? Ele achava que... Não, ele não achava, não o ingresso. Ele falava, para que um valor tão alto para um jogador? Ah, tá, entendeu? de salário. De salário. Por que ser uma coisa... Flávia, se eu pedir para você uma Ferrari, você me deve, eu vou achar ruim. Mas é muito, gente. Não pode... Você deu a Ferrari, ó, fazer o quê? Dá para entender? Sim. Então tem isso que não é também. Só ele que ganha, né? Eu sei que tem isso todo também, um clube, todo um... Então, assim, eu digo, o problema do futebol é que as pessoas dentro dos clubes estavam solapando os clubes, de dentro dos clubes. Muitos deles, é lógico, tem exceção e tem um monte de exceção. Mas o problema dos clubes é de dentro dos clubes, não é de fora. É de fora. Teve clube que, há bastante tempo atrás, que era assim, o jogador ia para a peneira, né? Para a peneira, para quem não sabe, é teste lá nas categorias de base. Um menino se sobressaía. Falava, vem cá, Fábio, vem cá. Quem tem? Não, peraí, então o Guilherme vai te apresentar lá 180 mil, 120 mil. Era assim. E aí dividia para todo mundo. Todo mundo saía contente. Todo mundo. E é dinheiro do clube. E mais de um clube. Ó, eu dou graças a Deus, de não ter nenhuma prova daquilo que eu sei. Que acontece dentro dos clubes. Ainda hoje. Dou graças a Deus, que eu não tenho prova nenhuma. Sim. Porque assim... a partir do momento que tiver prova... Ainda tem cada absurdo. Ainda. Imagino. E aí, cara, o problema, eu sempre disse isso. Olha, eu não quero saber o que você está fazendo no teu clube. Eu quero saber quando você deixa de pagar salário. Aí começa a me interessar. Exatamente. Aí começa a me interessar. Né? Porque se você faz com o dinheiro do clube, problema dos sócios, dos conselheiros, do diretor, da torcida, isso não é problema meu. Mas não pagou salário, pega. Jogador, né? Ô Flávia, a gente está chegando ao fim. Eu, de minha parte, vou fazer uma última e depois não, a pode senhorita... Ficar você não, você faz a última especial. Bem sucinto, Martorelli. Esse mercado de apostas. O sindicato tem um programa para instruir os jogadores. Bacana você falar isso. Desde 2015. Cara, isso tá, né? Desde 2015. Flávia, eu fazendo parte do Sindicato Mundial da FIFA, a coisa já vem de lá, faz muito tempo. E em 2015 surgiu uma possibilidade de um curso que a FIFA estava dando junto com a Interpol, na Costa Rica. Aí eu mandei um tal de Guilherme lá, que você conhece, né? Mas não aproveitou nada. E o Mauro. Então, e a partir de lá, o Mauro começou a fazer, vai para os clubes e faz esse trabalho. Mauro, o nariz mais bonito do mundo. O nariz mais bonito do mundo. Um beijo, viu, Maurinho? O Mauro começou a fazer palestras nos clubes, que já foram mais de 300, mostrando para os atletas a preocupação. Não é só a possibilidade de punição. Não é só isso, como a abordagem surge a abordagem. Como surge. É você cortar na raiz, né? Exatamente. Tanto é que, ó, eu falo isso com... aliás, agradecer a oportunidade, viu, Bola? Falar com orgulho, porque estourou aí, né, o problema das apostas, mas onde nós andamos, que é na Série A2, A3 e na Série B, tem algum pepino ninguém grande? Envolvido. Ah, verdade. Porque tiveram orientação, né? Entendeu? Porque é um trabalho que começa lá atrás. Mais de 300 palestras. Tem jogador que conhece a palestra do Mauro, decora e salteado, mas assim, ele sabe que ele não pode ir lá, ele não pode se meter com essas coisas. Então é uma questão de educação. E a gente já ofereceu para a CBF, ofereceu para a federação. Agora o Mauro está no comitê de integridade da federação, já tem algum tempo. Aliás, a gente tem a Silvana, que é a nossa assistente social no comitê de diversidade. A gente tem o Dr. Renato Anguinar, que é nosso médico no Comitê Médico da Federação, que a gente colocou na pandemia. Trabalhou ali, né? Sim, nunca trabalhei tanto. Também. Nunca trabalhei tanto na pandemia, nossa senhora. Mas enfim, a gente tem uma estrutura hoje
que permite essa interlocução direta com a federação. Com a CBF, a gente está retomando agora com o Edinaldo. Né, É um cara legal, Martorelli? Um cara legal, bem intencionado. A coisa tem tudo para virar se ele acelerar um pouco o ritmo dele. Legal. Tem tudo para virar bem se ele acelerar. Ele é um cara super bem intencionado, que está lá, já encarou alguns desafios, né? Ele fez uma limpa interna, Sim. Já rompeu alguns acordos que ele tinha para fazer essa limpa. Então, ele também precisa ficar atento. Mas, enfim, mas a gente espera que a coisa ande, né? Que a coisa ande. Nós precisamos fazer com que o futebol brasileiro volte a ganhar da Bélgica, da Holanda, da Croácia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo. E eu tenho dito há bastante tempo, o futebol, na minha época, era time. Hoje é ambiente. Hoje é tudo. Deságua lá no time, mas é ambiente. É tudo. Se você não tiver ambiente adequado, toda a gestão, preocupado exatamente. com um monte de coisas, não vira. Não vira. Bom, eu faço isso no sindicato, que é desse tamanho, pô. Tá certo. Então, é ambiente. Então, imagina num time que os protagonistas são jovens, sofrem uma baita uma pressão, cada um tem uma raiz diferente. Ó, eu ainda vou trabalhar dentro de um clube. Só para, depois que eu largar o sindicato, eu vou trabalhar para dar uma formatada nisso tudo, colocar um pouco do que eu penso nisso daí. Porque não é possível. Não é possível que a gente perca para a Croácia. Aí eu acho que você tem toda a razão, que falta orientação para esses jogadores de tudo. Porque eles vêm, é isso que você falou, de várias ramificações totalmente sem base. E aí a história do meu pai, sem orientação nenhuma. Mas teu pai tinha família. Tinha. Eu também. A minha sorte é assim, eu digo que a minha casa, a gente, é um milagre. Porque nós, 7 filhos, é aquela coisa, entendendo, né? O pobre de São Caetano e o pobre do Nordeste. Eu era o pobre de São Caetano, mas eu tinha escola boa perto de casa. Eu tive possibilidade de buscar uma faculdade, uma primeira faculdade ali em São Caetano, que a prefeitura subvencionava. Então é diferente esse tipo de pobreza. E tinha família. Sim. Nunca ninguém me falou, você vai estudar. Mas eu ia estudar naturalmente. Para jogar a bola, com 13 para 14 anos, eu já trabalhava na Primarca Veículos, que é uma concessionária em São Caetano. Saía para treinar e estudar à noite. Responsabilidade. Então, é outra vida. Então isso me deu a bagagem para estar onde eu estou hoje. Né? Ser avô, enfim, curtir meus netos. Mas valor, né? Eu acho que tinha, por conta da base da família, mais valores, né? Você vem com princípios, e valores, coisa que eu acho que está bem deturpado. Por isso que é essa loucura agora toda. E os meninos hoje, assim, virou, né? Pai de jogador de futebol é profissão. Profissão. Amigo pai, de jogador mãe, de futebol. amigo. É profissão. Então eles ficam muito perdidos nesse meio. Imagina, um menino que não tem nada e daqui a pouco tá ganhando 50 mil reais por mês. Para falar o mínimo, né? Isso que eu ia falar, no comecinho, né? 30 mil, 50 mil. Então, não tem como não virar a cabeça. Não tem como não virar. E os caras se perdem. Porque não é só o jogador de futebol. É toda pessoal do teatro, pessoal da música, todo mundo na mesma condição se perde. É o ser humano. É o ser humano. Filho de rico. Um monte. Filho de rico se perde com 25 anos, está perdido, porque... Então, assim, é a estrutura. Quer dizer, filho de rico, estou dizendo filho de rico que o pai larga, né? Sim. Porque filho de rico que o pai dá uma chicotada de vez em quando, agora não pode mais, né? Agora não pode. Só pode uma, né? Mas, enfim... Mas é assim, é entender esse meio, entender com quem a gente está lidando. Agora me lembrei da biografia do Garrincha. O Garrincha teve problema com álcool. Sim. Pô, mas o cara era neto de índio. Sabe qual era a remédio na tribo? Álcool, cachaça com mel, Pô, ele tinha um ano que tomava cachaça com mel, cara. Pô, não teve ninguém falar, pô, peraí, vem cá, cara. É diferente. Não tem como. Hoje eu falo, inclusive, para os meus filhos, eu falo para a minha equipe, hoje vocês não têm a mesma possibilidade de errar como nós erramos. Vocês vão errar, ok, sim, mas tem muita informação. Tem muita informação. Acessível, exato. Muita gente que estudou muita coisa, que já pensou muita coisa, que já experimentou muita coisa. Não dá pra gente patinar assim. Né? Não dá, mas enfim. Flávio, agora você. A pergunta especial, afinal, é com você. Marcelo, estamos chegando no final, e aí todo mundo, a gente sempre pergunta, se você... Pelé tá aqui. Aqui, ó. Aqui. Me arrepiou já. O que você poderia ainda falar para ele?
Eu até me emociono. Ah, que bonitinho. E agradecer. Agradecer porque ele fez pelo futebol brasileiro, pelo jogador brasileiro, enfim. E agradecer, dar um abraço nele e agradecer. Obrigado. Abrilhantou o legado do rei. Né, Flavícia? Muito, amei. Eu gosto muito Era querido. de história, Pena que de eu queria ter cultura, convivido mais com de... Mas a tua história, o Fernando Pelé, vai ser a última vez que nós vamos nos encontrar. É fantástico E isso. foi. Fantástico. A pena. Nacional. Ele com aquele sorrisão dele sempre. É. Enfim. Sempre coisas boas. Vamos em frente. Vamos em frente. É, que o legado ele deixou. Deixou, Exato. né? Vamos levar o legado para longe, né? Pra longe, pra longe. Vamos. O legado de hoje fica por aqui, mas ele fica ali arquivado no nosso canal do YouTube, na Placar TV. Você vai lá, Legado do Rei, assiste quantas vezes você quiser, deixa seu like, acione o sininho e faz o que, Flavinha? Exatamente, manda para todo mundo. Aviãozinho. Compartilha, ouça no carro, Onde ouça quiser. em qualquer lugar, gente. Põe porque tá muito legal. Cada dia com histórias mais maravilhosas. Vamos compartilhar, vamos ouvir. Vamos conhecer a história do... Gente, produto brasileiro. Vamos conhecer. É isso. E o melhor de todos. Sim. Um beijo. Até a semana que vem. Muito bom.